Fala galera, tudo na paz com vocês? Gente, eu nem acredito, mas a gente está hoje no último capítulo de Provérbios. Pois é, a gente veio de uma longa jornada aí ao longo desse mês e aqui estamos nós. Meus parabéns para aqueles que conseguiram acompanhar a leitura, que acompanharam os vídeos, interagiram, compartilharam, comentaram. Isso é muito importante, foi muito legal ter vocês aqui, vocês estão realmente de parabéns. Se você não conseguiu acompanhar certinho ali a leitura, ou então se você já chegou no meio do caminho, já pegou o carro andando, não se preocupe, você agora, no começo do mês, tem a chance de ler aqueles capítulos que você não conseguiu ler, assistir os vídeos que você ainda não assistiu, e com isso poder concluir também a leitura do livro de Provérbios. O bom do livro de Provérbios é justamente esse, como ele tem 31 capítulos, é basicamente a duração de um mês, né? Óbvio, com exceções de meses que duram um pouquinho menos do que isso, mas de modo geral você consegue ler tranquilamente um capítulo por dia e você pode até reler o livro todo mês se você quiser, porque a gente sabe que a palavra de Deus é inesgotável, sempre vai ter alguma coisinha a mais para a gente poder absorver. Se você quiser conferir todos os vídeos que a gente falou ao longo desse mês sobre esse livro, é só clicar na playlist que vai estar aparecendo aqui em cima, que ali tem todos os vídeos na ordem certinha, o vídeo de apresentação onde eu explico a proposta, explico qual é o objetivo com essa leitura, e também do capítulo 1 até esse vídeo do capítulo 31 também estará lá assim que estiver disponível para vocês. Então não se preocupem, você pode assistir tudo ali, pegar todos os capítulos que você ainda não viu. Hoje nós vamos para o capítulo 31 e eu confesso que também já estou com saudade, mas não se preocupem que na medida em que Deus direcionar, continuarei trazendo mais conteúdo para vocês, para a glória do seu nome. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso último capítulo desse livro, que tem um tema muito legal, um tema muito interessante, que é sobre a mulher virtuosa. Assim como o capítulo 30, o capítulo 31 tem um autor diferente, um autor sobre quem a gente também não sabe muita coisa, a não ser a sua autoria desse capítulo, que é o rei Lemuel. O fato é que ele escreveu esses provérbios e, obviamente, inspirado por Deus, mas ele cita os ensinamentos que ele aprendeu com a sua mãe. Então isso é também bem interessante de ter sido salientado quando ele escreveu esse livro, porque a gente vê a importância de ensinar a criança no caminho que deve andar, algo que a gente já falou algumas vezes aqui anteriormente. Num primeiro momento, a mãe de Lemuel lhe dá alguns conselhos pertinentes ao comportamento de um rei, como não correr atrás de mulheres, não se entregar à bebida e defender com justiça a causa dos desamparados. E esses conceitos podem ser facilmente identificados ao longo do livro. Isso nos mostra que, mesmo se tratando de um autor diferente, possivelmente em uma época diferente, os princípios que estão contidos no seu ensinamento são os mesmos que a gente observa nos outros capítulos do 1 até o 30 de Provérbios. A partir do versículo 10 e até o fim do capítulo é feita a descrição daquela que é chamada a mulher virtuosa ou a mulher exemplar. O interessante é que os atributos que a tornam virtuosa ou exemplar não são físicos e também não se referem a uma personalidade específica, mas sim ao seu caráter, à sua diligência e à sua sabedoria. Nós vamos então, a partir de agora, traçar um paralelo entre essas características da mulher virtuosa e os conceitos que a gente já aprendeu ao longo de Provérbios. Eu consegui enxergar 7 pontos principais que que poderiam resumir as características que justificam o sucesso dessa mulher. E eu vou tentar colocar nos cards aqui em cima os vídeos aos quais se referem esses princípios, mas não teria como colocar todos, então eu vou deixar todos os vídeos aqui na descrição, linkados para você poder conferir assim que terminar de assistir esse. O primeiro versículo desse trecho nos apresenta quem é a mulher virtuosa e como ela é preciosa e precisa ser valorizada. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31, 10. Então, dando início à primeira característica que podemos identificar é a lealdade. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta
coisa alguma. Provérbios 31, 11. Ela está alinhada com seu marido e ambos contribuem para o sucesso comum da família. Um contribui para que o outro cresça, formando uma parceria madura. E isso corrobora bastante com o que a gente falou lá no vídeo do capítulo 17. E o sucesso da família, que decorre dessa cooperação no lar, é reconhecido por todos. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Provérbios 31, 23. A segunda característica que a gente observa é a sua bondade. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. A mulher virtuosa tem o coração cheio de bondade. Ela se preocupa em sempre fazer o bem aos seus, e essa bondade extrapola o ambiente do lar e se manifesta como compaixão aos necessitados. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Provérbios 31, 20. A terceira característica é o prazer e a dedicação ao trabalho. Isso é muito interessante de se notar e a gente já falou bastante sobre o que seria essa dedicação, esse prazer no trabalho lá no vídeo do capítulo 6. E o capítulo 31 traz alguns versículos que permitem que a gente entenda que a mulher virtuosa é muito dedicada ao seu trabalho. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Provérbios 31, 13. É ainda noite e ela já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Provérbios 31, 15. E o legal é que, além de se preocupar com o trabalho, ela o faz com excelência. Princípio que a gente aprende lá no capítulo 22. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Provérbios 31, 17. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Provérbios 31, 27. A quarta característica que encontramos, que complementa muito bem a característica de número 3, é o planejamento. Um princípio que a gente consegue identificar tanto lá no capítulo 6, porém, mais especificamente no capítulo 24. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Provérbios 31, 14. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Provérbios 31, 21. Ela tem uma visão ampliada e busca as provisões da melhor maneira possível, mesmo que isso envolva trazê-las de mais longe, demandando um esforço maior. A sua casa não passa necessidade, porque ela é prudente. Como falamos no capítulo 27, ela tem uma boa perspectiva para o futuro, porque sabe que está fazendo um bom trabalho. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Provérbios 31, 25. A quinta característica da mulher virtuosa é, na verdade, um desdobramento das duas anteriores, e eu poderia definir como sendo uma visão empreendedora. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Provérbios 31, 16. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Provérbios 31, 18. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Provérbios 31, 24. Além de fazer um trabalho braçal quando necessário, ela sabe investir de maneira inteligente e multiplicar aquilo que ela ganha. Esse é um princípio que fica muito claro lá na parábola dos talentos, e a gente também falou aqui em alguns vídeos anteriores um bocado sobre isso. A sexta característica que encontramos na mulher virtuosa é o reconhecimento. Reconhecimento, primeiramente, observado pelos de sua casa. Afinal, ela se preocupa em deixar um bom legado, assim como falamos lá no capítulo 10. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera.
Provérbios 31, 28 a 29. Como ela é dedicada ao seu trabalho e à sua família, o seu êxito é observado pelos de fora também, num reconhecimento genuíno e não forçado. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. E a sétima e última característica que eu identifico na mulher virtuosa é, na verdade, a essência desse livro que estamos lendo, a sabedoria. Fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, 26. Essa mulher é sábia nas suas palavras, como no capítulo 13, e transmite o seu conhecimento com amor e dedicação, como no capítulo 23. E por fim, como nós sabemos que se trata do princípio da sabedoria, não poderia jamais faltar o ingrediente central que determina todos os outros que formam essa mulher ideal: o temor ao Senhor. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios 31, 30. Portanto, para você que é mulher, este é o modelo que a Bíblia coloca para a mulher virtuosa, a mulher exemplar. Na verdade, essa descrição nada mais é do que a de uma mulher que segue os princípios que estão descritos nesse livro. Então a gente não está falando de um conceito novo, e na verdade da aplicação prática de tudo que a gente já aprendeu. E se você é homem, honre e valorize as mulheres virtuosas que Deus colocou na sua vida. Seja sua esposa, noiva, namorada, sua mãe, irmã ou filha. E assim como a mulher deve seguir os princípios da sabedoria de Deus para compor esse padrão, a gente também deve procurar aprender e aplicar os mesmos princípios, para que também sejamos exemplares e andemos no mesmo ritmo juntamente com elas, contribuindo para a glorificação do reino de Deus. Então agora, para a gente poder concluir, vou fazer uma oração e depois nos despedimos. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra qual é o caminho que devemos seguir para ter uma vida perfeita, para sermos encontrados perfeitos diante de Ti. Os princípios da sabedoria que estão contidos no Teu livro são um verdadeiro manual de instruções, meu Pai. E nós agradecemos ao Senhor por esse zelo em nos ensinar dia após dia como podemos melhorar. E eu quero orar agora por todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, que têm buscado na Tua palavra a direção, buscado a sabedoria para poder tomar as melhores decisões e trilhar o melhor caminho. Que o Senhor as abençoe e as ajude nessa caminhada para que elas sejam essa mulher virtuosa que o capítulo 31 nos ensina, meu Pai. De igual forma também, nós, os homens que também estão nessa caminhada, que possamos buscar de igual forma, sermos encontrados exemplares diante de Ti, para que possamos todos caminhar obedecendo os princípios da Tua palavra, caminhar juntos e glorificar ao Teu nome, contribuindo para a edificação do Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, minha amiga, o projeto 31 Dias, 31 Provérbios termina por aqui. Pois é, mas não se preocupem, não se entristeçam. Afinal de contas, a Bíblia tem 66 livros, então a gente ainda tem 65 opções para poder ler, que a gente pode desbravar, que a gente pode aprender muita coisa ainda com a palavra de Deus. A ideia desse projeto não é fazer uma síntese de tudo que a Bíblia nos ensina de maneira nenhuma. Pelo contrário, o objetivo sempre foi te incentivar a ler a Bíblia e poder a gente desenvolver esse hábito de sempre ler, a cada dia, ler um pouquinho da palavra de Deus, nem que seja um versículo, um trechinho um pouquinho maior, um capítulo, alguns capítulos, um livro, enfim. Isso aí depende do ritmo de cada um. Mas a gente sempre pode separar um pouquinho, alguns minutos que seja, para poder aprender com a palavra de Deus. Conforme eu sugeri, você pode agora, nesse próximo mês que se inicia, recomeçar a leitura de Provérbios ou então partir para um outro livro. O que importa é se dedicar à leitura e meditação na palavra de Deus, aliada a uma vida de oração, buscando a santidade. Com isso, não tem erro, essa é a receita para o sucesso, é a receita que a Bíblia nos coloca para sermos
felizes e termos a vida em plenitude que Jesus nos promete. Bom, eu acho que com isso vamos ficando por aqui. Meu nome é André Poton, eu tive um prazer tremendo em te acompanhar, em te ajudar nessa caminhada. Pode contar comigo, a gente se vê por aí. Então, que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima, se Deus quiser.